Para entendermos qual é o papel da Rússia na profecia bíblica, vamos voltar até Gênesis 9, versículo 27. Amplie Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Que Deus amplie a Jafé. Isso indica uma bênção de expansão territorial ou crescimento populacional para os descendentes de Jafé. Que ele habite entre as tendas de Sem. Isso sugere uma relação em que o povo de Jafé interagirá e será associado aos descendentes de Sem. Algumas interpretações sugerem que isso representa os gentios, descendentes de Jafé, aderindo à fé judaica, descendentes de Sem. Que Canaã seja seu escravo. Isso reforça a maldição sobre Canaã e indica que seus descendentes estarão sujeitos a Jafé e Sem. Curiosamente, o nome Jafé significa expansão. Jafé teve um filho chamado Magog, que também é associado a um país ou povo, frequentemente descrito como localizado ao norte de Israel e potencialmente relacionado aos citas. No livro de Ezequiel, Magog é mencionado em Ezequiel 38:2 e 39:6 como uma terra da qual Gog é príncipe. O termo Magog às vezes é interpretado como agente de Gog ou lugar de Gog. Além disso, no livro do Apocalipse, Magog faz parte da batalha final contra Cristo e seus santos. A origem do nome Magog é incerta. Supõe-se que venha do acádio, Mate-Gugi, terra de Gog, ou seja, a terra de Giges, a Lídia, localizada na Anatólia, atual Turquia. Historicamente, os descendentes de Magog foram frequentemente associados aos citas, porém, havia mais de uma nação de pessoas conhecida como citas. Vários grupos de pessoas eram conhecidos como citas na antiguidade, pelo menos um era de raça europeia, estes posteriormente migraram para a Europa Central, e pelo menos dois eram de raça asiática. O historiador Joséfo, no século I, afirmou: Magog fundou aqueles que por ele foram chamados Magogitas, mas que pelos gregos foram chamados citas. Os descendentes de Magog formaram um ramo dos citas orientais e asiáticos. Em 584 a.C., foram finalmente expulsos da Anatólia e enviados de volta para as áreas ao norte do Cáucaso. Ao residir no Oriente Médio nos primeiros séculos após o dilúvio, Magog foi intimamente identificado com Mushi, Meseque e Tabali, Tubal, tendo se estabelecido na Ásia antes deles. Os descendentes de Magog migraram através do sul da Rússia e deixaram para trás vários nomes de lugares com possíveis referências a Magog. Curiosamente, os árabes chamavam as tribos citas da Tartária de Yaju e Majuj, que significa Gog e Magog. Os citas eram um antigo povo nômade indo-europeu que habitava as terras ao norte e a leste do Mar Negro, segundo relatos de Heródoto e outros, e se estendiam desde os Montes Cárpatos a oeste, até o rio Don a leste, conhecido como Sítia. Aparentemente, eles deslocaram os habitantes originais da região, chamada Cimérios, invadindo-a pelo leste, da direção da Ásia Central. A primeira menção deles se refere às suas guerras, por volta de 634 a.C., nas quais ganharam o controle da Ásia por 28 anos e marcharam para o oeste até o Egito, onde exigiram tributo do então faraó governante e se retiraram. Os citas acabaram perdendo uma batalha importante com Seacheres, rei dos Medos. Por volta do século II ou I, eles foram suplantados no sul da Rússia pelos Sármatas, e parte de seu império tornou-se a Sarmácia. Considerando a sobreposição de nomes tribais entre os citas e os sármatas, é improvável que novos deslocamentos tenham ocorrido. O povo era o mesmo indo-europeu de antes, mas agora com outro nome. A história da região desde então até o século XV é incompleta, além de ter sido invadida e dominada por mongóis por pelo menos 200 anos. Embora os russos não sejam citas, são eslavos. Um estudo arqueogenético de 2023 descobriu que os eslavos constituem um agrupamento genético específico e reconhecível que foi formado pela mistura de um grupo relacionado ao Báltico com povos germânicos orientais e sármatas ou citas. Além disso, muitas tribos russas são turcas de aparência mongoloide. Várias fontes, incluindo Flávio Joséfo e o monge britânico Nênio, sugerem que os citas descendem de Magog, o segundo filho de Jafé. Agora que sabemos a origem dos russos, vamos ver o que diz a profecia de Ezequiel. Em Ezequiel, Gog é um indivíduo. Ele é o príncipe-chefe de Meseque e Tubal.
Os assírios conheciam Meseque como Mushi, os gregos como Mosqui e por outros como Mushu, Muscu, Muscaia, Moshi e Mosca. A capital da Rússia, Moscou, pode ter vindo de Meseque. Heródoto identifica os descendentes de Meseque e Tubal como os Moshi e Tibarenoi que viveram na Anatólia Central e Oriental entre os séculos 11 e 6 a.C. Joséfo também identificou os descendentes de Meseque como os Mozocheni, ou Moshoi, da Capadócia e sua antiga capital como Mazaca. Enquanto na Ásia Menor eles eram inseparáveis dos Toboli. Eles eram os inimigos naturais ou hereditários dos assírios e foram em grande parte a causa dos assírios perderem poder sobre outros povos de tempos em tempos. Eles migraram com Tubal até o Mar Negro e para as planícies russas. Tubal pode ter dado origem ao nome do rio Tobol e à cidade de Tobolsk na Rússia. Ezequiel também fala dos persas e etíopes. Claramente, os persas são identificados com a atual nação pró-terrorismo do Irã. Enquanto isso, os etíopes podem ser tanto os modernos etíopes quanto os sudaneses, visto que são identificados com a antiga Cush. O Sudão é uma nação muito mais hostil a Israel do que a Etiópia. Pud é uma região identificada com a Líbia, Marrocos ou com nações norte-africanas. Curiosamente, grande parte das nações do norte da África não reconhecem Israel. Togarma pode ser a atual Turquia. As tribos tártaras da Sibéria também são identificadas com Togarma. Gomer foi identificado com os antigos Cimérios. No entanto, os descendentes de Gomer deram origem a vários povos da Ásia. Curiosamente, a palavra cambojana, Khmer, é semelhante ao grego Quimério e ao assírio Qumri. Ambas as palavras podem vir de Gomer. Pode-se estabelecer que Qumri, o nome assírio para os filhos de Israel que eles deportaram para o norte da Mesopotâmia, é a fonte do nome grego Quimério, ou Cimérios. Além disso, o nome da Crimeia, uma região disputada entre a Ucrânia e a Rússia, pode vir dos antigos Cimérios. Os Cimérios eram um povo antigo que vivia na área ao norte do Mar Negro, incluindo a península da Crimeia. O nome Crimeia para a península é derivado da ocupação do território. Eles são conhecidos a partir de antigos textos assírios e estão ligados à cultura novocherkais, que estava localizada nas estepes entre os rios Prut e Don. Curiosamente, o nome do rio Prut é parecido com Put. Evidências arqueológicas sugerem que os Cimérios eram um grupo étnico que vivia na área que hoje é a Ucrânia e a Rússia europeia, incluindo a península da Crimeia. Alguns sugerem que Gomer é a Alemanha ou algum país de língua germânica. Além disso, Gomer era pai de Askenaz. Os judeus askenazes ganharam esse nome através de Askenaz. Seba e Dedã. Seba é identificados com o atual Iêmen. Seba era a terra da rainha de Sabá, que veio conhecer o rei Salomão. Dedã é identificado com a Arábia Saudita. Tarsis é identificado tanto com a cidade natal de Paulo, Tarso, quanto com Tartesso, na Espanha. Tartesso era um importante porto comercial para a Fenícia, onde era refinado vários minérios e que através do mar, viajavam até o Oriente a fim de fazer negócios. Também pode ser a Tarsis da Índia, como evidenciado na história de Salomão. A Tarsis de Jonas e a Tarsis de Salomão eram evidentemente duas colônias diferentes. Jonas chegou a Sul a partir de um porto chamado Jope, no Mediterrâneo, Jonas 1h03, enquanto a marinha de Salomão chegou a deles a partir de Ezion-Geber, no Golfo do Mar Vermelho, no Oceano Índico, 1 Reis 10 e 22. Isso indicaria que os navios de para Tarsis faziam escala na Índia no caminho de volta para Israel. Isso indicaria de Tarsis em Ezequiel 38 é uma nação asiática que invadirá Israel, mas não sabemos qual. Até hoje, Índia e Israel mantêm ótimas relações culturais e comerciais e é improvável que a Índia invada Israel. Agora que já sabemos quem são as nações de Gog e Magog, qual é o papel da Rússia? Ezequiel 38 segue o capítulo 37, onde fala da restauração de Israel em 1948. O versículo 15 é claro, é uma nação vinda do extremo norte da Terra, ou seja, a atual Rússia, banhada pelo Oceano Ártico. Alguns sugerem que as menções, Tubal, Meseque ou até mesmo Gomer, seriam as tribos que habitavam a Rússia na época de Ezequiel. Ezequiel 38 fala de Gog como líder relutante de uma aliança russo-árabe-iraniana norte-africana que atacará Israel por todos os lados, apenas para ser derrotado. Ezequiel 39.
ignominiosamente. Com 83% de baixas e perdas materiais tais que os habitantes de Israel queimarão as armas de guerra com fogo por 7 anos. Isso poderia ser uma referência à mistura de urânio de grau militar em urânio de grau de reator em ogivas nucleares caídas e não detonadas. O fato de o Irã estar agora trabalhando, ao que tudo indica, para desenvolver um programa próprio de armas nucleares, juntamente com a postura atual da Rússia, leva muitos observadores a temer que a guerra de Ezequiel ecloda a qualquer momento. A Rússia auxilia o Irã com seu programa nuclear civil, por exemplo, a usina de Bushehr, e pode construir mais unidades. Após 2001, o governo de Vladimir Putin intensificou o envolvimento da Rússia na região, apoiando os programas nucleares do Irã e perdoando a Síria de 73% da sua dívida de 13 mil milhões de dólares. Em seu artigo de 10 de setembro de 2004, Horizontes do Oriente Médio da Política Externa Russa, a Rússia retorna a uma das principais regiões do mundo, Mikhail Margelov, chefe do Conselho de Relações Exteriores da Federação Russa, escreveu: o presidente Putin apelou à retomada dos contactos com os países com os quais a Rússia mantém relações amistosas de longa data e investe muitos recursos materiais e intelectuais. Os países árabes constituem uma grande parte desses países. Em geral, as posições da Rússia e da maioria dos países árabes em questões-chave para o desenvolvimento da situação política na região coincidem. Parece que o simbolismo da profecia de Noé em Gênesis 9, verso 27, aponta que os descendentes de Jafé, russos e persas, por exemplo, habitaram com os descendentes de Sem, sírios e árabes, não num sentido amigável, mas uma união que vem a destruir o povo de Deus.